E agora aqui ao vivo no estúdio, eu tenho a satisfação de receber a médica otorrinolaringologista doutora Ruth Rocha. Doutora Ruth, muito obrigada pela oportunidade da conversa e por aceitar o nosso convite para estar aqui. Obrigada pelo convite, Viviane. Obrigada a todos da TV Costa Norte. Estou muito feliz em vir conversar um pouquinho aqui com você sobre a parte da otorrinolaringologia. Doutora, nesse momento de chuvas, inclusive, daí a importância da senhora estar presente aqui é muito recorrente as reclamações em relação a quadros gripais e complicações. Então a gente quer aproveitar esse momento aqui de conversa com a senhora para falar desses assuntos. Quais são as principais queixas dos pacientes nesse período chuvoso? Essa transição climática, então, ela tem causado, de fato, um número maior de quadros gripais. O paciente, em geral, ele chega com uma queixa de coceira no nariz, secreção, tosse, às vezes um pouco de congestão nasal. Obviamente que juntamente com aqueles sintomas gerais, dor de cabeça, às vezes um pouco de dor no corpo, uma sensação mais febril. E aí a gente sempre tem que investigar qual o tipo de vírus que está causando isso, porque hoje em dia a gente sabe que tem Covid, influenza, H1N1, então esses vírus estão rodando bastante e causando essas sintomatologias que são bem parecidas. Sim, doutora, para além dos próprios sintomas gripais causados por esses vírus, alguns pacientes também têm algumas complicações por já terem quadros, por exemplo, de sinusite, de rinite. Isso agrava ainda mais a situação. Como que deve ser feito o acompanhamento desses pacientes? Que tipos de tratamentos são indicados? Normalmente, quando o paciente tem alguma queixa de rinite, de sinusite, isso é agravado durante o período gripal, mas o que a gente aconselha como otorrino é sempre manter o tratamento nasal, com o spray de corticoide nasal, fazer a lavagem nasal, dar uma incrementada nos tratamentos orais com antialérgico, com corticoide, porque isso vai ajudar nos sintomas como um todo, além de aliviar os sintomas gripais que acabam sendo exacerbados durante esse período. A senhora fala aí desses tratamentos e essa questão dos sprays nasais. A gente sabe que para cada situação ali tem uma medicação específica que deve ser indicada e utilizada com o acompanhamento médico. Mas, infelizmente, o brasileiro tem aquele hábito de se automedicar. Falar, não, é só uma gripe, é só um nariz entupido. E aí acaba utilizando medicamentos que podem agravar a sua situação, trazer até um outro problema. Exemplo disso são aqueles medicamentos que desentopem o nariz, tipo um rinossoro, enfim. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa abordagem, né? Que complicações uma pessoa pode ter a partir do uso excessivo dessas medicações? Tem ali um limite de uso? Como que deve ser dentro dessa realidade? Essas medicações a gente chama de vasoconstrictores nasais. Eles atuam diminuindo o volume dos vasos, então eles diminuem a irrigação dos vasos e isso gera uma sensação de alívio momentânea quando ele é aplicado no nariz. É o famoso Afrin, Aturgil, Neossoro, são medicações de gota que a gente aplica no nariz. Essas medicações o otorrino até costuma prescrever por um período limitado de no máximo 7 dias. Porque após esse período o paciente ele pode acabar evoluindo com um quadro de efeito rebote que a gente fala. Então o paciente usa a medicação, tem aquela sensação de alívio momentânea, mas logo em seguida volta a trancar o nariz, havendo uma necessidade de usar cada vez mais com um período menor para poder fazer o mesmo efeito da medicação. E, obviamente, a longo prazo, essa medicação ela deixa de ter efeito só local e ela passa a ter efeito sistêmico também. Então ela pode gerar arritmia, ela pode gerar uma pressão alta que não é bem controlada com medicação e às vezes o médico não sabe o que está acontecendo e é pelo uso da medicação nasal há muitos anos e às vezes até parada cardiorrespiratória em casos muito graves. Então tem pacientes que usam um vidrinho daquele a cada 2 dias. É uma quantidade muito grande de medicação, então tem que ter bastante cuidado, sempre usar sob prescrição médica e por um período limitado. E no caso de uso em crianças, é permitido ou não? Como que é isso? As crianças, elas são muito mais sensíveis a qualquer tipo de medicação. Então, esses vasoconstrictores nasais a gente não recomenda na faixa etária infantil. Faixa etária infantil evoluiu com quadro gripal,
incrementa a lavagem nasal, faz uma inalação com soro fisiológico, usa o spray nasal de corticoide, que também vai ajudar, a depender da idade também, porque tem sprays que são seguros para usar abaixo de 2 anos, tem sprays que são seguros só a partir de 2 anos. Então, sempre utilizar a medicação sob prescrição médica. Sim. Doutor, um outro problema muito recorrente nessa área da otorrinolaringologia é a questão do desvio de septo nasal. A gente vê muita reclamação e é um problema recorrente em boa parte da população. Quando, de fato, que um desvio de septo, ele precisa ser tratado de nível cirúrgico? A cirurgia é a única forma de tratar, né? Como que vocês avaliam isso? Então vamos lá, o septo ele é uma estrutura que ele fica no meio do nariz e ele divide as 2 fossas nasais. Ele é formado por cartilagem e por osso. E em alguns casos, na verdade, 80% da população ele tem algum grau de tortuosidade, mas a gente indica a cirurgia de septoplastia quando essa tortuosidade ela é muito extrema ao ponto de ser um fator mecânico obstruindo a passagem de ar. Então, se o paciente ele chega para a gente com a queixa de doutora, sempre do meu lado esquerdo eu tenho dificuldade para respirar. A gente tem que investigar o desvio de septo e se for um desvio que é considerado obstrutivo, ele tem indicação de cirurgia. Entendo. Doutora, nessa área da cirurgia, a gente aproveita também para abordar com a senhora que tem especialização em rinoplastia, em cirurgia da face, também são procedimentos que atualmente são muito realizados no Brasil. Pesquisando para a entrevista, eu tive acesso a um dado de que o Brasil é o 2º país no mundo com a maior quantidade de intervenções cirúrgicas a nível de tratamentos plásticos. Aqui, né, no caso do Piauí, da região de Parnaíba, como que é essa realidade para essas cirurgias? É muito procurado também? A procura está se iniciando. Na verdade, a gente está abrindo o mercado aqui de Parnaíba. Tá? É uma área que tem sido muito procurada, principalmente por conta das redes sociais. As pessoas estão se vendo muito mais, estão tirando muitas fotos, as pessoas estão querendo viver com autoestima melhor. Então, a cirurgia estética ajuda nesse aspecto. A rinoplastia, a cirurgia de orelhas, a cirurgia de mento, de face, todas essas trazem benefício na parte estética. Mas, pontuando a cirurgia estética do nariz, a rinoplastia, ela pode ser feita em conjunto com a cirurgia de desvio de septo. Então, se o paciente ele tem uma queixa funcional de obstrução nasal, mas ele também tem uma queixa estética no nariz, algo que incomoda ele, a gente consegue resolver as 2 coisas no mesmo procedimento cirúrgico. Dentro dessa área da cirurgia estética na face, a rinoplastia é a mais procurada? De fato, é a mais procurada, sim. Porque o nariz é uma estrutura que ele fica no meio da face. Então, a gente observa que o paciente que se incomoda com o nariz, ele deixa de dar atenção para os outros fatores da face que, às vezes, são algo que chamam muita atenção. Olhos bonitos, boca bonita, mas o paciente se incomoda muito pelo fato dele estar super exposto. Então, assim, são queixas ou que tem algum ossinho, ou que a pontinha é muito arredondada, ou que o nariz é muito largo. E às vezes a cirurgia, na verdade, na maioria das vezes a cirurgia consegue corrigir isso, tirando a atenção do nariz, que é o que incomoda o paciente, e trazendo a atenção para outros traços da face que também são muito bonitos e devem chamar mais a atenção. Sim. Como a senhora falou no início da nossa conversa sobre as cirurgias plásticas, essa questão da estética hoje, da exposição nas redes sociais, acaba influenciando muito ali a própria visão que a pessoa tem de si mesma, né? Aquela ideal da perfeição. Então, isso estimula que as pessoas busquem ainda mais as cirurgias plásticas. Quando um paciente chega, né, no seu consultório, como que é feita a abordagem com esse paciente? Porque eu entendo que, além da questão estética, vocês também têm essa preocupação com a saúde, também psicológica ali daquele paciente que no momento pode estar passando por um
um período conturbado, fragilizado, e uma cirurgia estética vai mexer também com isso. Como que é feita essa abordagem? Essa é uma curiosidade que eu acredito que muitas pessoas tenham. Na verdade, o que eu falo sempre para os meus pacientes, a autoestima é trabalhar a sua individualidade. A gente precisa trazer o melhor do que o paciente tem, e a cirurgia ela ajuda nesse aspecto. Mas durante a nossa consulta a gente faz uma abordagem geral, a gente tenta ver o que são as inseguranças do paciente, o que está de fato incomodando ele, sempre dentro da realidade, com sinceridade, dentro de uma relação médico-paciente, para que a gente consiga alcançar o melhor resultado e trazer o bem-estar para o paciente. Mas como eu falei, sempre utilizando a sua individualidade. Por exemplo, às vezes tem pacientes que almejam ter o nariz de uma atriz famosa, mas nem sempre esse nariz vai se encaixar no seu rosto. Então a gente sempre mostra para o paciente, a gente faz simulação durante a consulta para ver qual nariz, o tipo de nariz, de característica que vai se encaixar melhor no rosto do paciente. Sempre tentando, obviamente, escutar o que são as inseguranças, as queixas do paciente. Essa era exatamente a minha próxima pergunta. Se era possível a gente escolher, né, um formato de boca, um formato de nariz ali, não sei, que você queira simplesmente, mas não. Então isso precisa passar por uma análise, né, dentro de um contexto ali do formato de rosto de cada paciente. Então seria mais ou menos assim. Exatamente. Tem pacientes que têm um formato de rosto diferente do outro. Então o nariz ele vai se encaixar melhor de acordo com o formato do seu olhar, o formato da sua boca, o formato dos seus olhos ou do seu rosto. Então a gente avalia a face como um todo durante a nossa consulta, tá? Para mostrar para o paciente o que é que vai trazer mais, o que vai ser mais harmônico para o rosto dele, tá? Entendi. Doutora, e em relação a preenchimentos faciais, essa também é uma demanda que tem crescido cada vez mais e a gente vê também grandes transformações a partir desses preenchimentos que não necessariamente a cirurgia. Essa também é uma área que está crescendo aqui em Parnaíba e que as pessoas têm buscado? Com certeza. A parte do preenchimento, a gente fala que é um procedimento não cirúrgico, mas que também traz benefício, desde que utilizado de maneira parcimoniosa e sempre prezando pela naturalidade. Porque às vezes a gente vê que existe um certo exagero, faz mais do que o necessário, então a gente sempre também, durante a consulta, tira fotografias, faz a análise do paciente, do rosto, mostra para ele onde que vai ser, quais são os pontos estratégicos em que vai realçar ainda mais a beleza dele para que esse preenchimento possa ser feito, assim como a toxina botulínica. A gente indica a toxina botulínica para os pacientes que se incomodam com rugas dinâmicas, que falam que aquele pezinho de galinha já está incomodando ou a ruga na testa está incomodando. A gente sempre conversa e chega aí num tratamento ideal para o paciente. Existe, por exemplo, uma idade, assim, para você pensar em começar a fazer um procedimento estético, ou isso vai muito de cada paciente? Vocês conversam sobre isso? Porque às vezes a gente vê meninas muito jovens já buscando esses procedimentos e uma transformação às vezes muito radical, né, no próprio formato do rosto, no visual. Existe uma recomendação médica em relação a isso ou não? Vai de fato da escolha do paciente? Recomendação médica. Rinoplastia a gente opta por fazer após a paciente ou o paciente completar 16 anos. Por quê? Não só pela questão estética, psicológica, mas também pela parte funcional. Porque o septo ele cresce durante o período da puberdade. Então, se o paciente opera muito novo, às vezes pode ser que haja alguma alteração da estrutura do nariz após o desenvolvimento do adolescente. Então, a gente fala que após os 16 anos é o período que a estrutura musculoesquelética facial já está mais estruturada, mais desenvolvida de modo permanente, e aí a gente consegue abordar com mais segurança, tá? Em relação a preenchimentos, botox, eu sempre converso muito com o paciente e com os pais. Tem que ser algo que tem que ser bem indicado. Nesses casos, avaliar se realmente é necessário nesse período aí mais cedo, dos 16 a 17 anos, para que não comece muito cedo e com 30, 40 anos o paciente já tenha uma resistência, por exemplo, ao botox, de modo que ele faça e não tenha mais resultado. Então isso tem que ser muito bem pesado também.
Existe uma média de idade dos pacientes e de público que procura? São mais mulheres ou homens, ou isso hoje está equilibrado? E em relação à idade, como que é essa média de procura para esse tipo de procedimento? Engraçado, antigamente a gente via que as mulheres era quem comandava e o consultório da parte estética. Mas hoje em dia existe muito homem vaidoso que quer se cuidar, que quer melhorar aí os contornos faciais, que às vezes se incomoda com o nariz e parte para uma cirurgia estética. Então isso tem se tornado mais comum. O público ainda é na maior parte feminino, ali em torno de 25 a 45 anos, mas também hoje em dia acima dos 45 anos tem se tornado mais comum. Por quê? Porque já tem se disseminado mais as cirurgias de rejuvenescimento da face, que são as cirurgias de lifting facial para melhorar os contornos, tirar aquele excesso de pele que às vezes incomoda o paciente. Então, a gente vê que está tendo essa transição aí ao longo dos anos. Doutora, então, para quem nos assiste, pacientes de Parnaíba, Parnaíba já é uma referência aqui no norte do estado em relação a tratamentos de saúde. Constantemente nós falamos aqui desse movimento de novas especialidades chegando aqui. Então, quer dizer que essa área da estética é uma novidade aqui em Parnaíba e hoje há a possibilidade de fazer esses procedimentos aqui com total segurança. Com certeza. Se você tem interesse em algum procedimento estético, seja rinoplastia, colocação de prótese de mento, cirurgia de orelhas de abano, a gente está aqui para te ajudar, a gente faz uma avaliação do paciente, sempre prezando pela segurança em relação à anestesia, a pré-operatório, a acompanhamento pós-operatório. Então, aqui em Parnaíba já existe esse tipo de mercado e a gente está aqui à disposição para ajudar no que for preciso. Olha, agora para a gente finalizar a nossa conversa, o tempo passa super rápido, são muitas perguntas que vêm à cabeça, doutora, mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para conversarmos. Eu queria que a senhora falasse para o nosso público, ao pensar em cirurgia estética, principalmente, né, que preocupações as pessoas devem ter, com o que elas devem se atentar na hora de escolher um médico, um local de fazer esse procedimento, quais são os cuidados que a pessoa precisa tomar? O paciente, ele sempre deve prezar por um profissional especializado. Então, pesquisar se o médico tem residência médica, se ele fez uma especialização, se ele realmente está apto para fazer aquele tipo de cirurgia. Até porque, apesar de ser uma cirurgia que a gente considera eletiva, ela é uma cirurgia e, como toda cirurgia, existem riscos. Então, quanto mais bem acompanhado você estiver em relação a cirurgião, a anestesista, melhor vai ser o pós-operatório e melhor vai ser o resultado. Muito bacana, doutora. Eu quero aproveitar para lhe agradecer a oportunidade da conversa, esclarecer essas importantes informações aqui para a gente lhe deixar à vontade para fazer suas considerações finais para quem nos assiste. Obrigada, então, Viviane, pelo convite. Você que precisa aí de uma cirurgia estética, que tem algo que te incomoda, que te gera insegurança no rosto, eu tô aqui para te ajudar. A gente consegue realizar o seu sonho na medida do possível, sempre com sinceridade, com segurança. E estamos aqui em Parnaíba para fazer dar certo, você viver a sua transformação. É isso, obrigada. Obrigada a você, doutora Ruth. Boa noite, excelente trabalho sempre. Obrigada.